Olá, meu irmão, minha irmã, a paz. Eu me chamo Luiz Guilherme, tenho 23 anos, sou morador de Teresópolis, sou membro vocacionado da comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém. Para quem não conhece, talvez não conheça essa comunidade, nós somos uma nova comunidade da Diocese de Petrópolis. Temos por carisma estar com Maria aos pés da cruz pela redenção da humanidade. Então esse é o nosso carisma, né? Lá na comunidade também nós temos todos os estados de vida, né? E dentro da comunidade eu faço discernimento para o matrimônio na vocação aliançada, né? Então logo não moro na comunidade de vida, né? E é com muita alegria que eu gostaria de falar hoje sobre um grande santo que me deram essa missão, né, de poder falar um pouquinho. Esse santo que na minha vida é mais do que um santo de devoção. Eu costumo dizer que ele é o meu pai, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre São José, né, esse patrono da Igreja Universal, né, que tanto tem a nos ensinar. De fato, São José, com sua vida, com sua intercessão, tanto tem a nos ensinar e nos ajudar hoje, né? É uma grande riqueza para a Igreja ter São José como patrono. Então vou estar usando algumas referências desse livro aqui, A Sombra do Pai. O escritor dele é polonês, então não vou saber pronunciar o seu nome, mas ele foi publicado no Brasil pela Cultor de Livros, foi traduzido pelo Antônio Carlos Santini, né, também um grande amigo nosso da comunidade, né. Vou estar usando também como algumas referências do documento, né, Redentórios Custos, que é o documento de São João Paulo II sobre São José, né. Então eu gostaria de fazer essa reflexão simples, né, mais do que trazer um conteúdo grandioso sobre São José, né. Acho que nós temos conteúdos muito bons, né, sobre a vida de São José, sobre a espiritualidade sobre o que ele acrescenta na espiritualidade da Igreja. Então, mas eu gostaria de trazer essa reflexão mais simples, né? O que São José pode trazer para a minha vida hoje, né, nesse momento, para a tua vida, né? O que olhando para São José eu posso melhorar enquanto ser humano, enquanto homem e mulher de Deus, né? Então essa é a ideia, né? Essa é a missão aí que nós temos para esse momento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com você é sobre a espiritualidade de São José, né? Sobre a vida interior de São José, digamos assim, né? Quem foi São José enquanto homem interior, né? Nós temos o costume, né? É um dos títulos de São José o Silencioso. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente diz São José o Silencioso, a gente não está dizendo que São José é mudo, nem que São José é um homem passivo, que aceita tudo, ou que São José é um bobinho, que não sabe se pronunciar, não sabe se colocar. Não, nós estamos dizendo que São José é o homem do silêncio e da oração. O silêncio de São José é fecundo. O silêncio de São José é um silêncio ativo. É um silêncio de quem conversa, não com os homens, mas com o Altíssimo. Então, isso é muito importante a gente pensar nisso, a gente meditar sobre isso, que São José era esse homem profundamente interior, né? De uma vida interior muito rica, muito profunda, muito elevada, né? Nós vemos tantos títulos de São José, dentre eles a gente vai falar mais à frente, São José o homem justo, mas não existe homem virtuoso, não existe homem justo sem ser homem de Deus, sem ser homem de oração. Então, a base de São José era a vida interior desde muito novo, né? Um dos exemplos que a gente pode entender, né, do porquê São José era um homem interior, né, era por tradição que o filho mais velho se casasse primeiro, né? São José era o filho mais velho e ainda não era casado e esperava ali, né, em Deus. E a gente pode pensar, né, quantas calúnias, quantas difamações, quantas palavras vãs e ofensivas, quantas ideias erradas poderiam se ter de São José, né? Talvez até para a família fosse uma desonra o filho que não se casava, né? Nesse livro A Sombra do Pai vai dizer que São José ele tinha muitas pretendentes, né? Era um homem trabalhador, honesto, então tinha um pretendente, né?
E um homem daquela época que recusa a pretendente que aparece, né? Quantas calúnias pode ter sofrido São José? Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar São José se justificando, tentando se defender, né? A igreja não diz que São José conhecia todo o mistério que ele iria assumir mais à frente, mas supomos que São José soubesse. Vamos tentar imaginar isso. São José soubesse de todo esse mistério. Não consigo imaginar São José estufando o peito para a multidão, para o povo, para a vizinhança que o acusava de tantas coisas por não se casar, e dizendo: espera lá, meu povo, eu não me casei ainda porque eu vou casar com Nossa Senhora, a Imaculada. Vocês não entendem. Eu ainda não me casei porque você é pai do Filho de Deus. Não dá para imaginar São José tendo essa atitude, não é mesmo? Então São José era esse que guardava tudo em seu coração, assim como Nossa Senhora. Guardava a sua vida em Deus, guardava o seu coração em Deus, guardava até mesmo as suas palavras em Deus. A gente já pode tentar refletir um pouquinho sobre isso na nossa vida, né? Quantas vezes nós temos falado muito? Quantas vezes nós temos nos justificado muito? Quantas as vezes nós queremos ter uma boa imagem à força das nossas palavras? E São José não foi assim. São José foi esse homem que deixava Deus ser Deus e não se preocupava com a sua fama, né? Então, esse primeiro ponto que eu gostaria que você meditasse um pouquinho na tua vida, e eu medito na minha também, né? Será que eu tenho vida interior de verdade? Será que eu estou levando a sério a minha vida interior, a minha vida com Deus? Até que ponto eu tenho levado a sério essa vida? Até as últimas consequências? Ou até a primeira dificuldade? Então pensa um pouquinho nisso, né? Vai pensando, se você achar que é necessário, pausa esse vídeo, reza, pensa na tua vida, e aí a gente continua depois no próximo ponto, beleza? Então, o próximo ponto que eu trouxe como reflexão, já falei anteriormente, né? São José, o homem justo, né? Então, de fato, quando nós nos deparamos com a cena, né? Nossa Senhora, depois de ter conhecido José, sendo ela prometida ali por esposa, né? Nossa Senhora vai visitar sua prima, eles ainda não moravam juntos. Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel e volta grávida, né? Quando a gente para pensar, a gente, né, às vezes a gente não consegue se aprofundar no mistério da grandeza de São José, né? E às vezes a gente pensa que, né, na passagem, e aí eu te convido aí a pegar sua Bíblia, se for necessário você pode pausar esse vídeo, busca a Bíblia. Então, na passagem de São Mateus, no Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 18 vai dizer como que, né, aconteceu ali o anúncio do nascimento de Jesus. Então vou fazer a leitura, você pode me acompanhar, a gente vai meditar um pouquinho sobre essa cena. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então é interessante esse evangelho, que às vezes a gente tem essa visão de São José ali revoltado com Nossa Senhora, de São José nesse sentido traído, né, injustiçado, e queria simplesmente abandonar Nossa Senhora para que ela fosse apedrejada. E definitivamente, de fato, não é isso, né? Que a igreja entende, né,
é que São José, nesse momento, ele que esperou ele tanto tempo para conhecer Nossa Senhora, e quando ele conhece Nossa Senhora e se aproxima e decide se casar com ela, estão ali nesse momento, São José sabia da santidade de Nossa Senhora, né? São José sabia quem era Nossa Senhora. Então, em momento algum, São José duvida da santidade de Nossa Senhora. São José, ele sabe quem é Deus, porque ele é um homem de profunda vida interior. Ele sabe quem é Nossa Senhora. Ele sabia que Nossa Senhora era uma mulher justa, era uma mulher que também tinha vida interior. Mas, ao mesmo tempo, São José, o homem interior, é um homem profundamente da realidade, que tem os pés no chão, né? São José é o homem dos sonhos, né? Podemos dizer assim, mas também é um homem da realidade, é um homem que tem os pés no chão. Então, São José sabia que uma gravidez era uma gravidez, né? E ele sabia que o filho não era dele. Então, São José se sente, ele sabe que ali existe um profundo mistério de Deus. Ele pode intuir, né? Podemos dizer assim, que ali existia um profundo mistério de Deus e que ele não tinha sido convocado, né, para esse mistério. Isso é interessante. E aí ele não tinha sido convocado. E a humildade de quem não é convocado para algo, né, é ter a humildade de dizer: eu não fui convocado, então eu não irei. São José, ele enfrenta essa crise até que o anjo aparece para ele e diz que a missão dele era essa, né? É interessantíssimo que nesse livro, a forma com que o anjo ele diz para São José é fazendo uma pergunta, que vai dar o título desse livro, né? É se São José deseja ser a sombra do Pai. Isso é muito bonito, né? Porque São José vai entendendo, né? E o livro vai narrando essa história do que era ser a sombra do Pai, ser de certa forma a imagem de Deus para o menino Jesus, né? Então, São José é esse homem justo, né? Que, se a gente for parar para pensar, quantas vezes a gente acha que a justiça ela está baseada simplesmente na verdade. São José, ele poderia dizer para o povo ali, para a vizinhança, para todo o povo: esse filho não é meu. Não precisava mais palavras, ele poderia dizer: esse filho não é meu. Seria a verdade. E aí Nossa Senhora muito provavelmente seria apedrejada, né? Seria difamada com o menino Jesus já em seu ventre. Mas São José, ele entende o que é justiça, ele entende que a missão dele era maior do que isso, que era um grande mistério, e que ali, pelo anúncio do anjo, nós podemos dizer assim também, em sonho a José, ele se vê convocado a essa missão. E a justiça de São José é poder assumir toda essa realidade, assumindo a Virgem Maria como esposa, assumindo o menino Jesus como filho. Aí está a grande justiça de São José. Isso é muito interessante, isso é profundíssimo, pelo menos para mim, né? Nós vemos, um grande ato de heroísmo, de entrega, né? Eu penso nos grandes mártires, né? Todo aquele que entrega a sua vida a um martírio, né? Se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, de São Maximiliano, que ali ofertou a sua vida e entregou a sua vida para que um pai de família não morresse, né? Se a gente alcança esse grau máximo de heroísmo, de hombridade de um ser humano, de entregar a sua vida em favor de outra pessoa, e se a gente vai olhando ali para a vida de São Maximiliano, descendo os degraus, nós vamos encontrar também muitos outros pequenos atos heróicos diários. Como eu disse no início, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Nós não nascemos prontos. Então São José ali também foi construindo esse homem justo. Ele foi construindo esse homem valente, esse homem santo, que foi capaz ali de assumir tudo, de assumir esse grande mistério de Deus. Então, isso é muito interessante, né, a gente pensar, né? Como eu disse, essa reflexão é muito mais para nós entrarmos em nosso interior do que para propriamente conhecer a vida de São José. Então, pensa também nesse momento
na tua caminhada com Deus, né? Na tua vida, nas decisões que te trouxeram até aqui hoje, sentado, em pé, olhando alguém que talvez você não conheça, falando de um grande santo. Hoje, quais são as atitudes que te trouxeram aqui? O que te fez ser quem você é hoje? Ou ser quem você não é hoje? Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Eu não sou ninguém. Mas se eu não sou ninguém, eu construí esse não ser, podemos dizer assim. A nossa vida é uma grande responsabilidade nossa, de fato. Então eu te convido a pensar, né? Como que tem estado a tua vida hoje, né? Quais decisões você tem tomado? Você tem sido capaz de se sacrificar em coisas pequenas? Tipo acordar no horário que você se propôs. Se o São José Maria Escrivá vai nos dizer, são pequenos atos heróicos. Por exemplo, arrumar a própria cama. Por exemplo, lavar o prato que eu comi. São coisas simples, mas que sem isso a gente não consegue também fazer os grandes atos heróicos. Será que se hoje for necessário entregar a minha vida para que alguém que tem uma missão maior do que a minha não morra, será que eu vou ser capaz? Se Deus me chama hoje, nesse momento, qual será a minha resposta? Então você está preparado para isso? É o convite aí que eu te faço, né? Se for necessário, mais uma vez, pausa esse vídeo, reza, medita, faz um exame de consciência e já a gente continua. Tudo bem? Tudo bem, então dando seguimento à nossa reflexão, a nossa simples reflexão sobre São José, gostaria de trazer esse outro ponto, né, de São José, que vai falar no próprio documento, São José e o serviço da paternidade, né? São João Paulo II usa esse termo, né? Serviço da paternidade. Serviço esse que São José viveu muito bem, né? Viveu com excelência. Então São José foi chamado ali a ser pai, né? Não pai biológico. Então, gostaria de ler aqui esse início, né, desse ponto do documento, que diz assim: como se deduz dos textos evangélicos, o matrimônio com Maria é o fundamento jurídico da paternidade de Jesus. Foi para garantir a proteção paterna a Jesus que Deus escolheu José como esposo de Maria. Por conseguinte, a paternidade de José, uma relação que o coloca o mais perto possível de Cristo, termo de toda e qualquer eleição e predestinação, passa através do matrimônio com Maria, ou seja, da família. Então isso eu acho muito bonito, né? Porque vai dizer o documento que a paternidade de José em relação a Jesus passa pela família, né? É por meio da família que São José se torna pai, né? Isso é muito bonito, né? O próprio Cristo veio através de uma família. Então pensar que o próprio Cristo, que é Deus, chamava São José de pai, né? Então quando São José vai dizer sobre esse chamado do anjo, né, esse convite do anjo a ser a sombra do pai, uma das falas de São José, né, só para a gente quebrar aqui esse tabu, para quem talvez não saiba, São José falava, né, brincadeiras à parte, mas São José falava, né, São José é um homem do silêncio, mas falava, não é um homem mudo, né, e uma das falas de São José é que ele era a sombra, e a sombra foi feita para guardar, para não deixar que vejam, né? Nesse sentido de proteção mesmo, né? E quando a luz aparece, São José vai dizer, quando a luz aparece, a sombra se vai. E aí se explica, né, muito bonito, de uma forma muito bonita, porque São José não faz parte da vida pública de Jesus. Era um momento em que era necessário que fosse colocada luz sobre a vida de Jesus, né? Não mais era necessário esconder. E aí São José entende que é o momento de sair de cena, né? Então ele cumpriu a sua missão de ser a sombra do Pai, né? Nesse momento Jesus vai passar a se relacionar e até mostrar para os outros que era o Filho de Deus, né? Então José ali ele cumpre essa missão do serviço da paternidade. De fato, a paternidade, e aí falo também da maternidade, para nós, homens e mulheres,
é a realização enquanto ser humano, né? Todo homem, isso é muito importante, todo homem é chamado à paternidade. O que é a paternidade? É a capacidade de sacrifício, de doar a minha vida por alguém, né? Então, alguns vão viver essa paternidade de forma espiritual, como os padres, os religiosos, os celibatários. Alguns vão viver de forma biológica, né? Eu iria dizer natural, mas acho que toda forma de paternidade é natural, né? Enfim. E toda mulher é chamada à maternidade também, né? Isso faz parte da nossa natureza, né? Se entregar por algo que não a nós mesmos. Então, o homem e a mulher se realizam enquanto paternidade e maternidade, assim como São José ali encontrou a realização para a própria vida, né? Sendo pai, assumindo a paternidade, né? Paternidade essa que não diz tanto de ser biológica. Quero dizer com isso, não desprezo a paternidade biológica, mas nós sabemos, eu e você sabemos, que tem muito pai biológico que não é pai, né? Que não assume a missão da paternidade, o serviço da paternidade, como diz o documento. Tem muita mãe que deu à luz, mas não é mãe, né? Não assume esse serviço, essa oferta de vida que é a maternidade. E existem muitos que até mesmo não podem ter filhos, ou optaram por uma vocação, não ter filhos biológicos, e são pais e são mães fecundos. É importante isso, é importante, talvez para você aí, adolescente, jovem que esteja me ouvindo, é importante falar isso. A paternidade espiritual é uma paternidade fecunda. A maternidade espiritual é uma maternidade fecunda, né? Não é menos feliz quem opta por uma vocação que não vai ter filho biológico. Então, acho que é interessante, né, a gente meditar um pouquinho sobre isso, né? A nossa capacidade de se doar pelas pessoas, né? Esse é o caminho que vai se fazendo até se tornar um pai, uma mãe. Seja a paternidade e a maternidade, em qual forma ela se dá. Será que ainda nós estamos vivendo somente como filhos? Será que nós estamos vivendo ainda somente como crianças, que quer tudo, que busca tudo, que precisa de tudo? Será que a gente já saiu desse movimento de querer receber tudo e a gente já passou a entregar algo para alguém? Será que a gente já começou a ofertar a nossa vida? Entender que a minha vida é para o outro. Isso é paternidade, né? Os santos compreenderam isso. Não só os santos casados que tiveram filhos, porque a grande maioria dos santos canonizados não são santos casados. Os santos entenderam isso, que a vida deles era para o outro, sobretudo para Deus, mas para os irmãos, em Deus para os irmãos. Isso é o serviço da paternidade, né? Que eu gostaria de refletir um pouco com vocês, né? Então, vá pensando aí como que está esse caminho da tua vida em direção à paternidade e à maternidade, né? O que você ainda precisa melhorar, o que eu ainda preciso melhorar. É sempre tempo de mudança, é sempre tempo de esperança, é sempre tempo de despertar para o que ainda precisa ser feito. É sempre tempo também de, com a graça de Deus, dar passos novos em direção ao melhor que Deus tem para nós. Então, o próximo ponto também, fazendo um gancho com esse, né, que o documento também traz, né? Não estou trazendo a sequência do documento, mas fui trazendo alguns pontos, né? São José Operário, né? Então, nós temos esse título aí de São José. E São José é modelo para os trabalhadores, né? E um patrono dos trabalhadores. Então, se a gente mais uma vez para pensar nessa vida simples de São José como carpinteiro, o que São José Maria Escrivá vai trazer muitos séculos depois sobre a santificação do trabalho, São José vivia isso lá atrás como carpinteiro, oferecendo, não estou desmerecendo também toda a obra magnífica de São José Maria, mas São José entendeu isso, né? Muito antes, né? São José entendeu o que era ofertar um trabalho a Deus, porque ele tinha o Deus ali presente, né?
E acima de tudo, ele tinha Deus presente em seu interior desde muito antes de ser o pai do menino Jesus. Então São José ofertava o trabalho para o bem dos outros, ofertava o trabalho para ser a providência, ser o pai providente do menino e de Nossa Senhora, e ofertava o trabalho a Deus como ação de graças pela força recebida, pelas capacidades recebidas. E assim também nós, homens e mulheres desse tempo, precisamos aprender de São José a ofertar o trabalho como uma oferta que agrade a Deus. Às vezes, falar de trabalho nesse tempo é muito complexo, porque nós vemos o trabalho como algo mau, como algo atrelado à culpa, a castigo, melhor dizendo. Mas o trabalho digno, ele pode ser oferecido a Deus para a salvação das almas. Nós vivemos isso enquanto comunidade, Nosso carisma é estar aos pés da cruz com Maria pela redenção da humanidade. Então nós vivemos para salvar as almas. Nós entendemos que uma martelada que eu dou, se eu sou, carpinteiro como São José, pode ser oferecida pela salvação das almas. A gente entende que todo o nosso serviço, ele pode ser oferecido a Deus para que almas sejam salvas. Interessante pensar nisso, Isso não é uma coisa específica da Mater Dolorosa, isso é um chamado de toda a igreja, se ofertar, ofertar a vida a Deus. Quando falamos de ofertar a vida, não estamos dizendo simplesmente de entrar para um mosteiro, ou para o seminário, ou para a vida religiosa. Nós, leigos, homens desse mundo, somos chamados a ofertar a vida a Deus, ofertar a vida a Deus. E é com muita alegria que essa oferta ela precisa ser feita, ser realizada, sabendo que Deus acolhe o nosso trabalho, sabendo que o trabalho é um meio da nossa santificação pessoal. Então São José Maria Escrivá vai dizer isso, O trabalho para o homem desse mundo deve ser meio de santificação pessoal, deve ser meio de santificar o próprio trabalho e meio de santificação para os outros. Assim se torna a oferta a Deus. Então, já te convido a pensar também, como é a tua relação com o trabalho, seja ele qual for, seja ele um trabalho grandioso, seja ele um trabalho simples dentro de casa. Talvez você não tenha ouvido ainda falar que é possível oferecer um trabalho a Deus. Pois bem, meu irmão, estou te dizendo isso hoje, não somente eu, mas dizendo que São José já vivia, que São José Maria Escrivá traz com a sua obra, a Opus Dei. Então, nós somos capazes de nos santificar por meio do trabalho. Que São José Operário nos ajude a sermos bons operários da vinha do Senhor. E Ele nos ajuda, sem dúvida. Então, já te convido mais uma vez à reflexão, Se for necessário, pausa esse vídeo, medita um pouquinho, chama aí na tua consciência, Como você tem vivido a relação com o trabalho? Que ainda pode ser melhorado, que ainda pode ser mudado. Lembrando que é sempre tempo de esperança, Sempre tempo de esperança. De, com a graça de Deus, dar passos novos em direção ao melhor que Deus tem para nós. Muito bem, então para nós encerrarmos esse momento, gostaria de trazer um último ponto de São José, que o documento também vai trazer. São José é um patrono da Igreja Universal. O documento traz como patrono da Igreja e do nosso tempo. Eu gostaria de ler um trechozinho desse ponto, que diz assim: em tempos difíceis para a Igreja, Pio IX, desejando confiá-la à especial proteção do Santo Patriarca José, declarou o patrono da Igreja Católica. Esse sumo pontífice sabia que não estava a levar a efeito um gesto peregrino, porque em virtude da excelsa dignidade concedida por Deus a este seu servo fidelíssimo, a Igreja, depois da Virgem Santíssima, esposa dele, teve sempre em grande honra e cumulou de louvores o bem-aventurado José. E no meio das angústias,
de preferência, foi a ele a quem recorreu. Então, é interessantíssimo, né, saber que nós temos um patrono da Igreja Universal, né? Nesse ponto vai dizer, né, que São José ele é padroeiro para todos os estados de vida, né? Ele é o pai de todos os estados de vida, né, digamos assim, né? Não com essas palavras que o documento diz, mas é essa a ideia, né? Então São José ele é esse pai, esse mestre que ensina a todos, que ensina aos casados, que ensina aos celibatários, que ensina aos padres, né, a como ser de Deus, né? Então, uma grande graça é a gente tê-lo como pai da igreja e assumi-lo como paternidade pessoal, né? Eu assumi esse santo como meu pai, né? E acredito que ele me assumiu como filho, né? Então, é uma grande graça, né? Te convido também a viver essa experiência com São José através do conhecimento, mas não só do conhecimento, através da experiência de contato, de clamar a essa intercessão. Ele que protegeu, cuidou da Virgem, do menino Jesus, ele também cuida da igreja que somos nós, do corpo místico de Cristo. Ele que educou, formou Cristo cabeça, também formará, e a igreja acredita nisso, né? Que ele também formará o corpo místico de Cristo, juntamente com a Virgem Maria. Então te convido, após esses momentos de reflexão, nós rezarmos também um pouco, pedindo essa graça a São José. Confiando a ele, te convido a apresentar a tua vida a esse santo patriarca, esse que é o pai da igreja. Te convido, meu irmão, a apresentar a São José. Nós pedimos a ti, São José, o teu patrocínio. Nós pedimos a ti, São José, que o Senhor providencie todas as graças necessárias para que nós sejamos também nesse tempo homens e mulheres segundo o coração de Deus, dispostos a levar até as últimas consequências a nossa vida interior, aquilo que o Senhor nos chama a ser, e que de corpo e alma, São José, sejamos como o Senhor. A teu exemplo possamos ofertar a nossa vida para aqueles que dela precisam. Apresento a ti, São José, esse meu irmão, essa minha irmã que me ouve nesse momento, que o Senhor possa também acolhê-la como filho e filha, que a tua intercessão e a tua providência se estenda sobre a vida desse que está me ouvindo, que eu possa também ser um pai providente em sua vida, levando assim ao conhecimento mais perfeito da Virgem Maria, conhecimento mais perfeito de Deus. Gostaria de, então, encerrarmos essa oração com a oração proposta no fim desse documento, que São José obtenha para a Igreja e para o mundo, assim como para cada um de nós, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, agradeço a ter assistido esse vídeo. Foi uma alegria poder partilhar um pouquinho, bem breve, né, sobre mais do que o conhecimento, como eu dizia no início, né? Podermos ter essa experiência juntos, de olhar para dentro de nós, de olhar para São José e ver o que ele pode nos ensinar. Que São José continue a te acompanhar, a formar a tua vida, que você possa corresponder todos os dias a esse Pai e Mestre que deseja te acompanhar. Deus abençoe.